pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Pode Mais AP, podcast que aproxima você da gestão do nosso clube. E hoje vamos mergulhar nos números, nos processos e como cada centavo seu é cuidado aqui na Assembleia Paraense. Para essa conversa tão importante, temos o prazer de receber 3 pilares aqui da nossa gestão: Bruno Planso, diretor de Controladoria; Diniz Vieira, diretor de Suprimentos; e Mário Melo, diretor financeiro. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado. Então, gente, hoje a gente vai desvendar como funciona a engrenagem por trás da Assembleia, né? Garantindo que tudo funcione com eficiência e principalmente com muita transparência para você, nosso sócio. Então, vou começar aqui com o Bruno, que é da Controladoria, e a Controladoria parece um termo muito técnico, na verdade não parece, né? Mas é essencial para o clube. Então, para descomplicar isso, como é que funciona a Controladoria no dia a dia da Assembleia? Ok. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, a oportunidade de estar esclarecendo para o nosso sócio um pouquinho do nosso trabalho, né, a nível de diretoria, o que é que a gente está entregando, e falar especificamente da minha área, né, que aqui é a Controladoria. Bem, a Controladoria tem por fundamento, como base, coletar dados, transformar esses dados em informações, para que essas informações sejam levadas para a tomada de decisão dos gestores. A Controladoria nada mais faz do que organizar o clube como um todo, em todos os setores. Ela atua em todas as áreas do clube, tá? Desde eventos, desde o almoxarifado, a cadeia de suprimentos, a atuação nos PDVs. Compete também a Controladoria o controle do CMV dos nossos produtos, né, que é o custo da mercadoria vendida, que vai auxiliar na tomada de decisão da formação de preço dos nossos cardápios. Para evento também a gente tem que ter esse foco em evento, quanto custa um evento. Cada evento interno e externo do clube ele é precificado. É necessário que a gente tenha muita responsabilidade com isso, porque na verdade esse dinheiro é o dinheiro do nosso sócio, que é empregado, né? E nós temos que ter muito controle de onde está sendo destinado esses recursos e se esses recursos estão sendo aplicados, estão dando retorno financeiro para o clube. Se trata de uma responsabilidade fiscal, né? O Marião está aí para falar que a gente passa pelo Conselho Fiscal, tem que prestar conta de tudo que é feito, né? E basicamente é isso. O que a gente faz é tentar auxiliar todas as áreas do clube em relação a dados e informações para que sejam tomadas as decisões corretas pelos seus gestores. Entendi. O Diniz é da área de suprimentos, né? Que é responsável por tudo que o clube compra, desde uma lâmpada até os produtos dos restaurantes. É um desafio. E como é que o clube garante que os produtos e serviços que são comprados aqui pela Assembleia tenham a melhor qualidade de preço, né? E a qualidade também. Qual é o segredo para a gente articular tudo isso? Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui explicando aos nossos associados, né, o que a diretoria de suprimentos faz. Vale ressaltar, em primeiro momento, que suprimentos, compra de produtos e serviços, lá também nós temos o almoxarifado. Tá? O almoxarifado, todo produto que chega comprado, ele é recebido pelo almoxarifado. Né? Dependendo, vamos dizer, um produto que foi comprado para manutenção, ele é entregue para manutenção de imediato. Uma proteína, ela é recebida, analisada pelo nosso tecnólogo, pelo nosso engenheiro de alimentos, dando um ok, ela vai para a câmara de congelamento e em seguida, conforme as demandas dos PDVs ou eventos, esse produto ele vai sendo retirado da câmara, fazendo doseamento para ser entregue aos PDVs. A mesma coisa a bebida e todas as áreas que o clube fala, como você cita, uma lâmpada para manutenção, uma bola de tênis, uma bola de basquete, uma bola de vôlei e até serviços que a nossa manutenção, a diretoria de manutenção, ela tem um grupo de funcionários que dão a manutenção diária, mas tem serviços específicos que nós não temos e os suprimentos ele vai no mercado para trazer orçamentos, né? Tudo sempre é feito através, no mínimo, de 3 cotações, desde a compra de produto quanto a serviço. E aí vocês englobam menor preço, Sempre, mais qualidade também? Nós temos tudo, existe uma ficha técnica, um padrão de qualidade AP para ser seguido. Por exemplo,
A nossa carne que trabalhamos, se não tiver CIF, ela não entra no clube. Muitas vezes somos procurados por determinados fornecedores que querem vender, mas infelizmente não atende o padrão que a Assembleia exige. E o Mário é a área financeira, né? O coração do clube, é onde o dinheiro entra, sai, é investido muita responsabilidade. Para onde vai o dinheiro das mensalidades? Poderia explicar assim de forma bem simples? Explicar um pouquinho. Que é difícil, né? Mas para onde vai o real de cada sócio? Primeiro, agradecer também a oportunidade de falar aí para o associado, tentar explicar um pouquinho desse... O associado, ele enxerga a frente do clube, né? E como toda expressão hoje ela termina derivando para o inglês, a gente não sabe muito como é que funciona o back office, né? Quer dizer, como é que funciona lá, o que é que o Bruno faz, o que é que o Diniz faz, como é que eles colaboram para o clube. A diretoria financeira não é diferente também. A gente tem aí o clube funcionando, mas por trás disso existe toda uma estrutura. E dentre eles, eu sou aqui, vamos dizer, o debutante. Eu ainda não tinha participado na Assembleia, sempre fui associado há muito tempo. Gosto do clube também, tenho um amor pelo clube. E fui convidado aí pelo Oscar e pelos amigos para participar pelo Márcio, para participar dessa diretoria financeira. Realmente, quando eu cheguei aqui, uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, que eu, assim como antes de participar dessa parte de back office, dessa parte de trás que a gente não enxerga, dos bastidores, eu não conseguia saber como é que era a estrutura do clube, eu não tinha nem muita noção de como funcionava a contabilidade, de se a contabilidade era bem estruturada. E como eu lhe disse, Tainá, me surpreendi positivamente. O clube tem uma estrutura que lhe permite acompanhar todos os números. O diretor financeiro, ele é mais ou menos como se a gente fizesse analogamente um piloto ali num carro de Fórmula 1, um carro de corrida, e ele tenta utilizar esses números para nortear a equipe, a diretoria, a presidência, para a gente determinar alguma diretriz para o clube. É o cara que mais trava, gente. Não pode, segura. Também me surpreendi com alguns números. A Assembleia tem uns números muito grandes, muito representativos. Ela tem um orçamento como se fosse de um município. Então, você falou aí da parte de mensalidade. A gente, no mês passado, arrecadou 4.700.000 de mensalidade. É muita coisa, né, quando você olha aí, mas também o Bruno e o Diniz já pincelaram aí um pouco. A gente tem uma estrutura muito grande, basta olhar, né? Tem a questão do padrão. Basta a gente olhar qualidade. E ver que a gente vai vendo que quem tem um senso um pouco crítico, empresarial, crítico no bom sentido, você olha para o clube e você vê que ali é consumido muita despesa operacional, né? Então, essa arrecadação, que realmente é de uma magnitude muito representativa, ela termina cobrindo muitas despesas operacionais do clube e a estrutura como um todo, do tênis. A gente acabei de passar, agora o pessoal já está estreando o gramado artificial. Para ter uma ideia da magnitude, ela foi investido aí 1.800.000.000 para a gente fazer esse campo, que agrada praticamente a grande parte dos associados, mas também dentro disso a gente tem que sempre estar conciliando, porque tem o pessoal do tênis, que quer parte dessa receita e dessa margem bruta que é gerada pelo clube, seja do alimentos e bebidas, seja pela boa compra do Diniz, seja pelo algum departamento que gerou alguma receita para o clube, não só da mensalidade. A Assembleia hoje ela tem um faturamento, que eu digo, ela vende, ela recebe em caixa, para a gente ser um pouquinho mais claro, não falar em finanças. Quando a gente fala em faturamento, é o que entra no caixa, o que é vendido pela Assembleia, de em torno de 9 a 10 milhões por ano, 120 milhões, 9 a 10 milhões por mês, 120 milhões no ano. É muito representativo, são mais de 900 funcionários para poder estar prestando esse serviço. Então, grande parte dessa arrecadação que vem é para cobrir a manutenção do clube, a despesa operacional do clube, que eu digo no que tange aos funcionários, limpeza, né, estrutura que a gente tem, manutenção e uma grande parte em reposição também de imobilizado. Quer dizer, o que é o imobilizado? É tudo que a gente vê que está aqui, é cadeira, é mesa,
é prédio, é banheiro que a gente reforma, né? Então, essa receita a gente tem que equacionar da melhor maneira, né? Não é só a receita de mensalidade, mas o clube também consegue gerar margem bruta. Só explicando um pouquinho depois o que é a margem bruta, é a receita menos aquele custo da mercadoria vendida que o Bruno falou. E essa diferença ela também gera caixa para a Assembleia, mas também essa geração de caixa ela também demanda despesa. Então, eu não sei se eu entendi, tentei ser o mais claro possível aí para todo mundo, mas para o associado que entenda que realmente a gente tem um orçamento grande, mas a gente tem uma infraestrutura muito grande que tem que ser suprida. É um organismo muito complexo, né, com muitas estruturas. Completando aí, né? Pode completar. O Marião falou, ele falou uma coisa interessante, né? Que cada setor, por exemplo, aqui tem várias tribos aqui no clube, né? Tem a galera do tênis, a galera do futebol, do vôlei, tem o pessoal da sauna, tem o pessoal que gosta da piscina, tem o pessoal dos eventos, tem o cabeça de prato e tudo. E cada um quer puxar a sardinha para o seu prato, né? Cada um quer a sua melhoria naquilo que usufrui do clube, que é muito legítimo. Então é de nossa competência também a gente ter essa responsabilidade, o Mário faz isso de uma forma brilhante, de segurar as coisas, né? Porque também a gente tem que saber, tem que agradar todo mundo, né? Era isso que eu ia perguntar para você. Como é que faz para alinhar o orçamento com o que foi planejado? Cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, e como é que faz para controlar tudo isso? Eu digo assim, a Assembleia ela é tratada como uma empresa, né? E a empresa é um organismo vivo, né? A Assembleia tem um DNA próprio dela, é uma empresa que deve gerar caixa, porque se a gente não gera caixa e o clube não se viabiliza economicamente, tudo que a gente falar aqui vai cair por terra. A gente não vai conseguir realizar nada, não vai conseguir fazer investimento, não vai conseguir fazer um bom torneio de tênis, um campeonato de futebol, não vai entregar o pessoal que usufrui do deck 360 da piscina, nossos PDVs começam a cair qualidade, então é um efeito cascata disso aí, né? Então a gente tem muito essa responsabilidade. E o rateio, a controladoria especificamente, ela tem que calcular nessa equação o rateio, né? Porque nós temos, imagina você, a gente tem um custo de portaria, ok? Esse custo tem que ser alocado em algum lugar, né? A gente tem um custo de energia elétrica que não tem aqui para cada setor, para cada quadro, um reloginho dizendo quanto gastou, quantos quilowatts gastou. Então a gente tem que ter uma equação aí de saber mais ou menos quanto cada PDV performa, né? Nossos PDVs, eles o Mário pode falar melhor assim, mas o sócio até pensa que dá muito lucro. Não dá por causa do horário de funcionamento, né? Você não vai em nenhum restaurante em Belém que abre de 6 da manhã e fecha 1 hora da tarde ininterruptamente, né? É o caso aqui do nosso bar do tênis. Por quê? Porque a gente não tem só a função de ganhar dinheiro, performar a caixa. A gente tem também a função de atender o sócio. Então essa balança ela tem que estar bem equilibrada. Tá? Tem concessões que a Assembleia faz, que são conquistas dos sócios, que a gente respeita e não tem como tirar, né? Porque a gente se acostuma, né, com conforto e quem se acostumou não tem como tirar. Então qualquer coisa nova que a gente tente colocar no clube, embora seja a demanda do sócio, a gente tem que ter muita responsabilidade de saber se isso pode ser perpetuado, né? Porque cada coisinha que vai se fazendo, que vai se colocando, é mais um ingrediente na formação de custo do clube, né? A controladoria ela é auditada, né? A gente tem uma auditoria externa também para validar nosso trabalho, nossos números. Temos certificação também, né? Certificação ISO, que também valida nossos processos, né? Nossos dados. E é isso, essa gangorra, essa equação de atender o sócio, mas com responsabilidade fiscal. E aí já puxa ali para o Diniz, que é uma curiosidade de muita gente, né? Qual é o maior desafio na hora de adquirir tudo que o clube precisa dentro de todas essas exigências e de toda a fiscalização? É difícil, né? Ter que conseguir tudo com a qualidade, com o preço também que dê para agregar tudo. Eu tenho que ressaltar aqui a nossa equipe de compras, que vem desde a coordenação, a compradores, conferentes, analistas, que são pessoas já preparadas para toda e qualquer demanda que nos é encaminhada, ir para o mercado para
atender. O que nos pede, a gente tem que dar um jeito de trazer o clube. Lógico, priorizando a qualidade e tentar o melhor preço. Então aí vale a boa... Dá aquele exemplo do caranguejo. Era isso que eu ia falar, o caranguejo, né? Porque deu uma polêmica do caranguejo. Então, vamos lá. O caranguejo, por exemplo, ele é uma situação assim, que ele é retirado pelos catadores, geralmente interiores, como Bragança, Salinas e tantos outros interiores. E quando chega a determinadas épocas do ano, esse caranguejo ele falta aqui. Por quê? Esse cara vem do interior para cá, para trazer para a Assembleia. E dá falta no clube porque em época de férias ou algum feriado prolongado, eles querem deixar o caranguejo lá. O banhista vai para lá. Então eles já deixam o caranguejo lá e aí já deixam a gente na mão. E além de tudo, falando em padrão AP, qualidade AP, nós temos um paquímetro em que cada caranguejo, ao chegar no clube, não é assim um ou outro alternado, é um por um. O nosso conferente vai com o paquímetro. Se não tiver 8 centímetros, ele é colocado para outra cuba do lado, devolvendo para o fornecedor. Tá então, fora, nós nem temos entra. um padrão, até pelo caranguejo que entra dentro da Assembleia. Então, assim, tudo que nos pedem, a gente tem que dar conta, entendeu? Seja outro alimento também, a gente tem toda uma ficha técnica, vamos dizer um arroz. Só trabalhamos com tipo 1, então a gente tem ali uma lista de arroz que pode ser comprado para o clube. Então a gente vai até a indústria, vai até os grandes distribuidores e faz a cotação. Isso é um mapa que nós temos que ter no mínimo 3 cotações. Mediante o menor preço, a gente faz a aquisição. É encaminhado lá para o Marião, autorização de compra, e ele nos autoriza a comprar. Olha, nesse fornecedor está o melhor preço, conseguimos isso, e é feito dessa forma. O sócio é muito exigente, né? E aí, para atender essa exigência... Eu acho que o Tainá já deu para perceber que, na verdade, a gente termina formando um time aqui. Esse trio aqui forma um time. Se o Bruno controla bem, a controladoria controla bem, audita bem, a gente consegue gerar margens brutas maiores, quer dizer, receita menos custo da mercadoria que a gente compra maior. Se o Diniz compra bem, com qualidade, também contribui para a receita e também contribui para o custo da nossa mercadoria, gera margem bruta maior. Gerando essa margem bruta maior, claro que dentro de um padrão que seja atrativo para o associado, a Assembleia tem os seus serviços, o Bruno falou dos pontos de venda, mesmo tendo uma estrutura operacional mais pesada, quer dizer, tendo que funcionar durante horários que comumente não se funciona aí em outros estabelecimentos, a gente tem que ter um preço bem competitivo para aquilo ser atrativo para o associado, para ele estar aqui dentro. Né? Então, todo esse entrelaçamento que existe entre essas diretorias, essa dependência, ela termina gerando uma situação mais favorável para a Assembleia, que esse ano está sendo um bom ano para a gente. Quando a gente diz um bom ano, a gente não tem intenção de dar lucro na Assembleia. Sim, mas de garantir a melhor experiência. Que tiver, a gente vai inverter isso, que a gente uma terminologia muito usada em contabilidade, a gente faz uma inversão para investimento. Sobrou caixa, a gente vai ajeitar aqui o campo de futebol que está aqui atrás, vai reformar lá a piscina, o deck 360 para ficar cada vez mais bacana para o associado. Essa era a pergunta aqui do script, Mário. Como a AP investe para garantir a manutenção e a melhoria das instalações? Tá, bora lá. Tem um negócio interessante que eu também não tinha ainda noção de como estava registrado isso dentro da contabilidade. A Assembleia tem um patrimônio registrado dentro da contabilidade de mais de 100 milhões. E a gente olha para cá, se a gente também, assim, com uma visão empresarial, vale mais. Vale mais que isso, né? Então, você imagina que dentro da contabilidade também, que é uma maneira, quando a gente falou em pilotagem, um dos instrumentos que a gente utiliza para pilotar é a depreciação. Quer dizer, o que é a depreciação? É o que gasta uma mesa, o que deprecia um ar-condicionado. Durante o tempo, ao longo do tempo. O imobilizado, o investimento, ele vai se gastando e a gente tem que estar repondo, né? Então, isso, na verdade,
o que é importante? Que a gente gere algum caixa disso tudo que a gente já conversou aqui. A Assembleia não tem finalidade de dar lucro, mas ela tem finalidade de dar caixa para ser invertido em investimento. Quer dizer, o que é investimento? Não só a manutenção preventiva, mas construtiva, porque às vezes você tem um equipamento que está completamente obsoleto, você precisa reestruturar ele, reformar ele, né? Então a gente termina essa equação, além, vamos dizer, dessa geração de caixa para cobrir um evento do futebol, um evento lá do tênis, um campeonato que a gente conseguiu um patrocínio. Também é importante que a gente gere para o clube estar sempre bem mantido e atrativo para o associado. Né? Quando você vai num lugar e diz assim, pô, aquilo dali está sucateado. A Assembleia, você pode entrar, a gente, dentro do que a gente consegue, a gente entrega muito bem, eu acho. Né? Legal. Até mesmo a necessidade, Mário, que tu falaste do investimento interno, ter essa receita de ganho, até mesmo para ampliação. Comprar uma casa, ampliar o tamanho do clube, né? Sim. Então aqui tem algumas casas que já foram compradas adquiridas ao na redor vizinhança do clube. Então, se não tivesse reserva de ganho, não teria como fazer esse investimento. A gente tem um caso bem pontual, que é o caso, eu também não tinha noção, como eu disse, como eu era o debutante aqui, eu digo, será que esse evento é um bom negócio para a Assembleia? Eu vou dizer que o evento como um todo, quando existe alguma venda de um evento que foi construído no mandato do Afonso, acho que foi, né? Foi do final do mandato do Daniel. Do Daniel, um complexo de eventos lá na frente. Ele é extremamente positivo para o sócio, que é uma das críticas que a gente sempre ouve em campanha, que pode ser um negócio pesado, para que serve branco, aquilo. Né? Mas no final das contas, a margem bruta que é gerada por lá, essa receita menos a despesa, que dá uma diferença e gera caixa, ela é beneficiada para o associado. Usar o valor que é recebido lá em outras áreas, quer dizer, nos eventos, nos investimentos. Ajuda muito, isso é muito realmente importante. A gente tem esses dados, né, do complexo de eventos. E vale lembrar que a Assembleia ela só tinha 2 espaços para eventos, né? Ela tinha o salão para eventos grandes, que eu digo assim, casamento, 15 anos. Sede social, a gente dispunha da sede social lá do Salão Nobre, que é um salão belíssimo, na minha opinião, um dos poucos ou últimos que nós temos em Belém. E aqui o nosso salão, o salão que é o salão maior, né? Onde se realizam shows e tudo. Então a Assembleia estava perdendo muito espaço para o próprio sócio, né? Os sócios se casam, as filhas fazem 15 anos, querem fazer sua festa. Para você ter uma ideia, tinha que reservar com um ano e meio de antecedência, porque não tinha. Então, na verdade, o complexo veio para atender a uma demanda do próprio sócio, que hoje dispõe. Vários sócios comemoram não só festas como casamento, 15 anos, mas eventos corporativos também de empresas que vêm. E essa receita, como o Mário bem disse, ela ajuda muito ao clube, né? Porque não é só o aluguel do espaço, embarca com isso também o buffet, o cardápio, a bebida, quando tem show. Agrega tantos outros valores. Né? Porque a Assembleia ela não abre para alocar apenas o espaço só quando é show. Mas, por exemplo, você quer fazer um casamento, a comida é da Assembleia. Legal. Padrão AP. Consegue agregar vários serviços. A gente conseguiu entrar, finalizando esse assunto, assim, a competir com os outros players do mercado também, que não tinham, né, que ofereciam, e até Belém precisa disso também, né? Eu acho que a gente também, como clube, enquanto clube, a gente tem uma função social e uma função de, não só no esporte, né? A Assembleia investe muito em esporte também, estamos formando atletas, né? Nós estamos em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro para a formação de atletas, em breve a gente deve estar revelando talentos aí. Temos sim uma pretensão ainda, me metendo um pouquinho na área de esporte, eu acho que vai ser outro podcast. Pois é, rende um podcast. É outro podcast, mas eu vou dar um spoiler aqui. A gente tem assim o sonho de um dia ver um atleta que foi formado na AP numa Olimpíada. Poxa. Né? A gente pode sonhar com isso, e para isso precisa de investimento, né? Sim. Tem aí investimento em vários esportes. E tem alguns programas também indo só, porque se isso daí pode ser uma polêmica, se é o dinheiro do associado que está sendo empregado nisso, mas existe
programas de incentivo que a Assembleia conseguiu se certificar e se habilitar. Verdade. E nesse início de ano a gente já recebeu a ajuda de custo do Comitê Olímpico para suportar, para formar esses atletas. Né? Muito bacana. E isso é o que a gente está conseguindo ver. E aquilo que a gente não vê, Bruno, existe algum projeto recente da Controladoria que trouxe benefício direto para os sócios, mas que eles não tenham percebido assim diretamente? A Controladoria, Tainá, é um setor meio, né? Ele não tem, enfim. Eu digo assim, manutenção é o pior dele, né? Manutenção, quando ninguém fala, é porque tá bom, né? Ninguém está criticando, então a manutenção é uma coisa que não aparece. Quando dizer, tá bonitinho, tá arrumado, agora deixa eu ficar avacalhado alguma coisa aqui, o pessoal, o nosso sócio cai de pau em cima da gente mesmo, não alivia não. Então isso nos obriga a manter tudo certinho. Eu acho que avanços que a gente teve recente na Controladoria, que a gente tem um belo time na Controladoria, né? Tem o Bruno Coelho, né, que é um contador com uma referência, ele praticamente que toca isso aí, com o timaço que a gente tem lá de pessoas, de funcionários, são bem comprometidos com a exatidão dos nossos dados, né? Eu acho que foi a questão da certificação, né, que a gente consegue atender os processos. Que eu me lembro, assim, as auditorias que a gente tem externas que estão validando muito, né? A gente está tirando 10 aí nessas auditorias. Por que auditoria externa? Apesar da gente ver um custo, mas a gente enxerga isso como um investimento, porque a gente está olhando para o próprio umbigo aqui, né? E a gente, estou fazendo tudo certo, mas pô, será que eu estou mesmo? Então a gente chama alguém de fora, tem um olhar de fora sempre para nos avaliar, que tem um know-how de outras experiências, de outros mercados, de outros tipos de empresa. E às vezes a própria auditoria ela propõe um processo de melhoria contínua. Então a própria auditoria já nos orienta, olha, vocês estão fazendo isso aqui desse jeito? Tá bacana, tá legal. Mas vocês podem fazer de outro jeito, teste isso aqui. Lembrando que não necessariamente que deu certo em outro lugar vai dar certo aqui. A gente tem as nossas peculiaridades, né, de saber o que é que pode funcionar ou não funcionar. Mas basicamente a gente se dá por satisfeito na Controladoria quando a gente presta informações consistentes, né? A gente não toma decisão da Controladoria. É difícil até o pessoal saber o que é que a Controladoria faz. Eu, como já tenho... Quem é da área de finanças, assim, o Diniz também, que esse pitbull, esse daqui é um pitbull da área de suprimento. Quem é da área de finanças sabe que a Controladoria é extremamente importante. Vou dar um exemplo do que a Controladoria faz. Ela faz um inventário. Então, você imagina que a Assembleia ela vende um prato de filé. Vende 200 pratos, 500 pratos no final de semana. Aquilo é consumido, é vendido e depois ele é inventariado. O que é o inventário? Ele vai lá e pesa aquele filé, vai ter as entradas menos a saída e tem que ter exatamente aquela quantidade. Já sai do suprimento, sai do doseado. Se a Controladoria for leniente, ela for falha, ela não acompanhar direito isso, pode haver desvios. Claro que a gente vai ser inocente de achar que não pode existir desvio, existe em qualquer empresa. Sim. E se a Controladoria não for muito efetiva, a gente não vai ter esses números. Sendo muito efetiva, ela controla o custo da mercadoria vendida, porque ele fica numa linha mais baixa. Mas tem umas peculiaridades, por exemplo, que a gente existe um relatório que a gente chama, estou entrando aí na área do Bruno, mas porque eu vou na contabilidade lá, que é um relatório de quebra. O que é a quebra? Se deu alguma diferençazinha, aquela diferençazinha tem que ser arbitrada como custo. Logo no início me chamou a atenção os números um pouco maiores, e a gente foi fazer isso, é feito através de uma ficha técnica do prato, quer dizer, o prato é comprado, montado, e depois o sistema roda aquilo dali, baixa do estoque e faz uma estimativa de quanto é que tem que ter. Mas você já percebeu que você vai na Assembleia, aqui tem um azeite, tem aquele molho rosé, aquilo que você não consegue quantificar aquilo para colocar. Então, isso daí a gente tem que ir por uma média. Quando essa linha sobe um pouquinho, isso é feito pela Controladoria, assim, eu posso até dizer com maestria, eu pensei até que nem tivesse isso, para ter uma ideia também, quer dizer, se afere quanto foi consumido, e no final do mês, como aquilo não está na ficha técnica do prato, ele tem que ser baixado como custo. Sim. Né? A Assembleia comprou aquilo, não está dentro do prato, mas o sócio serviu, ele utilizou. Então é um departamento extremamente importante. Por exemplo, eu também não sabia, mas como eu disse, eu não conheço o processo,
Mas cada evento que é montado, a gente tem quanto foi faturado com um salão que é fácil, né? Tudo bem, tu já sabe. É um valor. Tem uma apropriaçãozinha de energia elétrica, ali um relatório da controladoria, uma apropriação das despesas indiretas de cada funcionário mão de obra, da portaria, né? Quantos garçons foram. E aí chega lá com todos os custos. Os garçons é fácil, estão apropriados ali, mas a energia. E a gente chega numa linha de rodapé para saber se aquilo deu algum resultado para a Assembleia. Entendi. O que foi consumido lá de material, da área de suprimentos, né? Então, como eu te disse, já deu para perceber que a nossa... nós somos altamente entrelaçados e integrados. É um trabalho árduo passado por muitas mãos. E falando, Diniz, em transparência, existe um processo transparente para a escolha dos fornecedores, por exemplo? Como é que você garante que sempre os melhores vão estar trabalhando aqui na Assembleia? Sim, como eu já falei, né? A gente tem um critério de qualidade e já vem isso demandado pelas áreas, né? Seja, vamos dizer, comprar um determinado produto, a gente já sabe o que é demandado por operações. Então, esse produto já foi aprovado, já foi analisado. Então, a gente já vai certo atrás desse produto de qualidade. Existe um comentário, às vezes, que corre dentro da Assembleia, até fora dos muros da Assembleia, que às vezes aqui a gente beneficia A, B, que tem um grupinho. C. Ali só entra para vender quem é amigo do diretor, do presidente, ou é alguém sócio e tal. E não existe isso, tá? Isso aí é uma falácia. Eu estou no Suprimentos há 5 anos, tive 3 anos como adjunto e estou há 2 anos como executivo. E o que acontece? Vou voltar ao exemplo da carne. Nós somos, às vezes, até procurados por um frigorífico ou por um grande açougue que quer vender para a Assembleia. Então, quando ele chega aqui, por ser, vamos dizer, a carne, a gente pergunta logo, você tem o CIF, carne acifada, que é uma certificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, esse selo de inspeção fiscal. Então, se a carne não tiver, ela não atende aos requisitos do padrão da Assembleia Paraense. Então, o que acontece? Esse possível fornecedor que seria, ele retorna. Uhum. Então, aí ele vai, eu não consigo vender para a Assembleia. Não conseguiu porque não tem o CIF. Muitas outras vezes, a gente já teve o caso de uma rede de açougues que veio nos vender. E a gente, no primeiro, pesquisamos o preço, estava competitivo, né? Eu acredito até que ele veio com preço mesmo para entrar, e a gente montou o mapa, entre 3 cotações ele ganhou, nós pedimos 800 quilos de filé. E ele disse, eu não tenho essa quantidade toda para atender. Ou seja, ele é um frigorífico que está na praça, no mercado, mas ele não atingia, atender as demandas que a Assembleia. Eu aqui trago até números a você, só para ter uma ideia, já que estamos falando no filé, a Assembleia compra em média 2 toneladas de filé por mês. Isso Caramba. Podendo aumentar dependendo da quantidade de eventos. Nossos PDVs funcionam de domingo a domingo. O nosso clube, principalmente, quando época de futebol e tudo, a pujança do clube de terça a domingo é muito grande. Então, existe um consumo muito grande interno e também para esses eventos. Então assim, aí às vezes as pessoas vêm e dizem, eu não consigo vender para a Assembleia. Às vezes pode ser o preço, pode ser porque esbarrou na certificação, ou não tem uma capacidade, por exemplo, com pescado. Eu recentemente fui procurado por uma pessoa que não conseguia vender o pescado. Eu fui saber, toda vez que é demandado, ele não tem a quantidade, só tem 20%, 30% da quantidade que a Assembleia precisa. Então, às vezes, a gente esbarra nessas situações. É uma Mas lista, em momento de exigências. Algum, a gente está aqui, fecha as portas. Eu até costumo, às vezes, até dizer uma coisa. Por exemplo, tem associados aqui que têm empresas e fornecem para o clube. Né? Então, eu até brinco em dizer, por exemplo, um que não é associado, se ele vende um produto X e o associado vende por X, eu até digo, olha, vamos priorizar do nosso associado porque ele tem o mesmo preço. Mesmas condições. Entendeu? Agora, se ele vender 10 centavos mais caro, ninguém beneficia ninguém.
E eu garanto a vocês, desde o dia que eu entrei nos suprimentos, há 5 anos, eu nunca vi algo de dizer, vamos beneficiar a B ou C. Não existe isso. Isso é verdadeira falácia das pessoas. Posso até complementar também para o Inês, a gente termina vendendo o que a gente chama dentro, comprando, o que a gente chama que quase como se fosse commodity. O commodity é aquilo que atinge um preço que é visível a todo mundo, né? Quer dizer, o quilo do filé, a gente já sabe. O preço de uma Heineken já é negociado diretamente com a Heineken. E eu vejo também aí, porque eu acompanho, nós temos que fazer a chancela para esses pagamentos, essas compras que vêm do Diniz vão ser honradas depois de 30 a 60 dias, e eu tenho que chancelar as notas, né? Antigamente isso era manual, realmente era uma pilha. Agora não é mais. A gente passou a fazer um workflow, que isso daí é digital. Isso. Olha aí a sustentabilidade. Isso daí ajudou muito, né? Diminuiu a quantidade de papel, também foi um negócio bacana. E a gente tem as notas anexas. No início, eu até olhava para dar uma dica para o Diniz, porque a gente funciona como um time. Ele diz, olha, Mário, tem alguma coisa lá para o financeiro? Eu digo, Diniz, tem alguma coisa... E depois eu fui vendo que a gente termina trabalhando com grandes fornecedores, que tem uma vantagem competitiva que às vezes o menor não tem, e traz esse benefício que a gente falou para o sócio. Quer dizer, se a gente compra bem, a gente vai conseguir deixar o clube mais viável e vai reverter isso daqui para o associado. Assim, para complementar só esse assunto aí que você colocou, eu acho que concordo com tudo que o Diniz e o Mário falaram, tá? Eu também já fui diretor de suprimentos, e eu te digo que o inverso é verdadeiro, né? O inverso é verdadeiro. Às vezes, sócios nos procuram na condição de sócio e nos pedem algum tipo de privilégio ou vantagem quanto ao fornecimento, e de cara a gente barra. Diz, olha, não. Mas eu sou sócio do clube. Eu falei, você é sócio do clube, mas o fato de você ser sócio não te torna melhor que os outros sócios. Então, se a gente privilegiar um sócio por uma condição de fornecimento, que eu digo acima, em detrimento de um outro player que tenha melhor, a gente está prejudicando toda a coletividade da Assembleia. Então, não existe privilégio para sócio e fornecedor dentro do clube. Agora, tem muitos sócios que são fornecedores. Eu fui de suprimentos e a gente tentava até, será que tem outro cara que realmente são líderes de mercado? Você não tem como tirar o cara. E aí também eu não posso penalizar o sócio porque ele é bem sucedido no negócio dele. Entendeu? Então, até porque existe realmente essa critério, né? Uma lista de critérios. Sim, é totalmente imparcial. A gente segue uma compliance muito rigorosa em relação a isso, né? Mas assim, a Assembleia hoje ela tem 22 mil sócios, né? Desses sócios, muitos são empresários e estão no mercado ativamente vendendo seus produtos. A Assembleia não pode fechar a porta para essas empresas, senão aí sim seria dar um tiro no pé, né? Vou dizer, estou deixando de trabalhar com uma empresa líder de mercado, que é de um sócio, para botar outra empresa, porque eu vou penalizar esse cara porque ele é sócio e não pode vender para o clube. No nosso estatuto não tem nada que proíba isso. Assim como, por outro lado, não tem nada também que diga que tem que ser favorecido. Então a gente segue mais ou menos essa regra aí, né? Vale ressaltar, Tainá, também, para a questão da tomada de preços. Muitas vezes a gente é procurado por um fornecedor já cadastrado, ou até um novato, e ele vem e diz assim, me diz qual é o preço que tu compras que eu vou tentar cobrir. Então, existe uma ética muito grande, isso já vem de tantos outros diretores, como o próprio Bruno, que a gente não abre esse preço. Porque a gente poderia até fazer um leilão de preço, mas eu não acho ético, né? Então, essa prática a gente não usa aqui dentro. A gente faz a cotação e diz, olha, do menor preço vai ser comprado, seguindo todas as exigências, o padrão. Exigência, então é dessa forma. Então, deixo também esse registro que não há leilão de preços e muito menos a gente abre alguma informação para quem quer vender ou se beneficiar por essa informação. Isso não existe. Legal. E Bruno, pensando no futuro, como que a Controladoria da Assembleia está se preparando para as novas tecnologias e para tornar a gestão do clube mais moderna e eficiente? Né? Inteligência, eu acho que a Assembleia, pela magnitude que ela tem, uma empresa, ela precisa ter dados bem apurados, de dashboard, né? Então, eu acho que eu sou um cara muito visual, meus sócios até na empresa
reclamam de mim que eu gosto tudo colorido, é minha forma de trabalhar. Então, eu gosto muito do Power BI, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que colocar, tá? A gente já está avançando nisso aí. A inteligência artificial ela veio para ficar, mas assim como todos os segmentos, a gente não sabe ainda como lidar com isso de uma forma prática, né? A gente está ainda descobrindo, porque fala-se muita coisa, mas a gente tem que exatamente saber o que a gente quer, o que a gente está precisando e onde a gente quer chegar para que isso tenha uma funcionalidade relevante para o nosso negócio. Eu acho que basicamente, olhando para o futuro, respondendo a tua pergunta, é investimento em tecnologia. Vai precisar de dinheiro, mas vai ter que botar um dinheirinho aí, porque tudo é sistema, né? A gente sempre está modernizando o nosso software, nossos hardware também, para as próprias máquinas, né? Elas vão se depreciando, tem que estar trocando, né? Então, eu acho que é isso, é a parte de facilitar a controladoria, facilitar as tomadas de decisões, e eu acho que quando a gente tem essa informação mais automática, eu te confesso assim, a gente ainda trata dados de uma forma muito manual, apesar de ter o sistema e tudo, mas a extração desses dados e tudo, a gente ainda faz isso de uma maneira um tanto quanto manual, em planilhas de Excel, gerando gráficos e tudo, a gente tem tudo, né? O mais importante a gente tem, que é o tratamento desses dados. Então a gente está buscando aí para o futuro apresentar isso de uma forma melhor, gráfica, e que já indique uma condução. Como eu te falei, a controladoria ela não toma decisão nenhuma, ela apresenta, mas ela pode propor já uma melhoria. Às vezes a controladoria, a título de exemplo, ela alerta, né? O Mário é o cara que bate muito nisso, e a gente tem nossos frontes aqui, mas sempre que a gente se confronta é para melhorar, não é para brigar contra. Necessário, né? Às vezes tem pratos que estão defasados no cardápio, né? Aumentou o preço da proteína, aí que as condições de mercado aumentou. O Diniz é obrigado a comprar, porque o sócio vai querer chegar aqui, vai querer comprar o camarão, demandado tem que ter, aí o camarão aumentou de preço por alguma questão de safra, de alguma coisa, e o nosso preço está defasado. Então a controladoria ela já tem que dar esse alerta, senão leva um puxão de orelha dele aqui. E aí fala em planejamento ali com o Diniz. Qual a importância, Diniz, de ter um bom estoque, de planejar essas compras com antecedência para garantir o funcionamento, né, de todas as áreas do clube, inclusive o restaurante, as piscinas? Sim, como eu falei há pouco, né, a gente funciona aqui todos os dias, então a gente é demandado quase que todos os dias para abastecimento, seja de alimentos ou bebidas. Tudo que nós somos demandados de manutenção, o nosso almoxarifado ele recebe e entrega para um almoxarifado de manutenção, porque é aquela coisa corriqueira que está usando no dia a dia, desde um vassourão, de uma tesoura, de um adubo, alguma coisa. Então esses produtos aí já são entregues para manutenção, eles não ficam sob a nossa guarda. Mas vamos lá, o estoque médio ele é importante. Eu até te trago um número hoje, pelo último saldo da controladoria, se eu não estou enganado, foi em torno de 980 mil. 936, perdão, ele acabou de me corrigir. 936 mil, isso que entre alimentos e bebidas. Hoje a gente tinha esse estoque. Isso às vezes oscila para mais, agora para o segundo semestre há uma pujança maior, né, no clube, verão, eventos, então isso acaba aumentando esse estoque. Em algumas épocas também diminui um pouco, né? Então essa necessidade de ter o estoque é para atender o dia a dia e alguma emergência, tá? Como, por exemplo, já aconteceu até eventos aqui dentro do clube que eram pequenos que a gente tinha em estoque. Mas quando não, a gente tem a programação, é avisado com antecedência e a gente vai buscar no mercado. E para você ver esse ajuste fino que tem que ter entre o financeiro e a área de suprimentos, quando você aumenta o estoque, você diminui caixa, né? Você pega ali e você diminui caixa. E aí pode deixar a empresa com menos liquidez, né? Porque a Assembleia é uma empresa, né? A gente tem que tratar ela como uma gestão profissional. Então, esse estoque médio ele tem que ser encontrado num ponto ótimo, né, otimizado, em que ele consiga suprir, mas ele também não prejudique a área financeira, porque é muito fácil você entrar num estoque, se não for de produto perecível, super estocar que vai estar todo mundo abastecido. Mas aí vai faltar caixa para pagar a folha de pagamento, para pagar o fornecedor que a gente comprou aquilo lá de atrás, né?
É um desafio diário. Assim, Tainá, tem até, por exemplo, lembrando aqui que a parceria que a gente trabalha sempre junto, uma vez eu liguei para o Mário e disse assim, Mário, a gente geralmente renova a compra do combustível para nossas vans, geralmente é 1.000 litros. Então a gente faz o mapa, cota, o menor preço e compra geralmente 1.000 litros. Então nesse posto os carros vão lá e abastece e traz a guia para a nossa coordenadora ficar fazendo o controle. Aí teve um dia que eu liguei para o Mário, eu disse, Mário, eu consegui uma cotação aqui do diesel e tá quase R$1, cara, mais barato. Vamos aproveitar esse preço e vamos comprar logo 3.000 litros. É um posto de confiança e vamos comprar esses 3.000 litros, porque ele vai dar um ganho para a gente só nessa compra de quase R$3.000. Lembra disso? Lembro. E você falou, pode meter ficha. Então, assim, isso é para você ter uma noção que a gente sempre busca também o menor preço. Sim. Entendeu? O padrão de qualidade e o menor preço, porque isso é para deixar uma gordura de ganho, de rendimento para o clube melhor. Sim. Para encerrar, Mário, para os próximos anos, assim, qual é o principal objetivo financeiro da Assembleia, né, para os sócios? O que vocês têm buscado para o clube continuar crescendo e oferecendo o melhor aqui para os sócios? Vamos lá, essa é a equação que a gente tem sempre falado aqui, tá? Eu gosto muito de uma palavra. O pessoal diz que eu sou meio Caxias, que eu sou controlador, regulador de preço. Eu não me importo, na verdade, dentro do conceito de gestão, que a gente gaste muito com custeio e desperdício o que a gente está gerando de caixa. Quando chega na nossa mão, na minha mão, eu tenho que chancelar e autorizar cada despesa que é feita para a parte da gerência financeira fazer o pagamento. Quando chega na minha mão alguma coisa de investimento, você vai ver um sorriso daqui para cá. Quando é algum custeio que eu não vejo grande benefício para a Assembleia, porque termina acontecendo, né? Como o Bruno falou, o Diniz falou, a gente é muito demandado, né? Quer dizer, tem lá o diretor de esporte e um negócio que eu aprendi aqui. Esses caras são os verdadeiros abnegados. O cara dizer assim, pô, vou largar terça-feira, minha mulher, meu filho vão estar em casa, vão vir aqui para uma reunião, eu vou dedicar parte do dia da gente para algum... Então a gente tem que fazer agradar, sabendo que a finalidade do diretor de futebol é agradar o sócio. Já te perguntaram quanto tu ganha, paga mensalidade. Isso é legal. E eu ouvi um negócio muito interessante do Kleber, que eu digo, para que pepino eu estou me metendo vindo aqui na Assembleia? Só Oscar para me convidar para fazer parte. O Oscar disse que era moleza. O Kleber Vieira, que é sócio da gente, que é também o diretor de eventos, que é outro também que demanda a gente, olha, eu quero o melhor show para a Assembleia no Réveillon desse ano, para associado. Arruma dinheiro. Ele quer fazer um negócio acontecer no departamento dele. Sim, todo mundo quer. Todo mundo quer, né? Principalmente nos departamentos sociais e de esporte, eventos, quer dizer, olha, tem que ter o melhor chapa cabeça de prata. A diretoria da juventude, a Andréa, quer fazer lá um evento ali para a molecada, para o postinho, Então, eu vi um negócio, Kleber, muito interessante quando eu entrei aqui. Eu disse, rapaz, o que eu vim fazer aqui? Ele disse, não, Mário, sabe por que eu quis ser diretor da Assembleia? Eu quis ser diretor da Assembleia porque quando eu era menino, eu vi uns caras lá trabalhando e ajudando a gente a estar usufruindo do clube. E realmente ele conseguiu me convencer que eu estou prestando um serviço... Uma retribuição. Uma retribuição àquilo que um dia a gente teve. E dentro dessa linha, nessa contribuição, para mim, o mais importante é que agora... fim desse mandato dos próximos anos, que é do próximo ano aí do Oscar, e a gente espera que a ordem natural sempre aconteceu, que veio o Márcio, que é um guerreiro também aí, fazendo elogio, eu também não tinha muito contato com o Márcio, é que a gente gaste com custeio, mas dentro de um equilíbrio muito bacana, porque você pagar o custeio, ele se esvai, e o investimento ele fica. Legal. Né? Então, que o que a gente consiga gerar, já que a gente não precisa ficar com 4, 5, hoje a Assembleia tem uma situação confortável, tem dinheiro aplicado, tem caixa. A gente não precisa ficar com muito, é só uma reserva por segurança, mas que a gente inverta isso para o benefício do sócio, como um investimento. Então, onde é que eu quero que a Assembleia aconteça? É que a gente cresça na área de investimento, proporcionando o melhor bem-estar para o sócio. Legal. Né? E torne o clube cada vez mais agradável e mais atrativo.
Ah, maravilha. Então, Mário, Bruno, Diniz, muito obrigada pela participação. Acho que foi uma conversa esclarecedora, né? Todo mundo conseguiu ver um pouquinho mais do trabalho de vocês, como é que funciona. É difícil entender de números, falar de números, mas eu acho que vocês conseguiram esclarecer para todo mundo, para os sócios especialmente, como é que funciona tudo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E obrigada pela participação aqui. Ter essa troca direta, né, com quem faz o dia a dia, está nos bastidores, como a gente estava falando aqui, é muito importante. Obrigada por vocês. Posso fazer um adendo? Claro. Muita gente pergunta se diretor da Assembleia ganha alguma coisa. Eu digo que ganha, sim, muita apurrinhação. Trabalho. Ganha muito trabalho e tudo, e a gente trabalha mesmo. Como o Mário bem falou, acho que o nosso propósito aqui, enquanto diretor, é retribuir para o clube, né? Meus filhos foram criados aqui, eu fui criado aqui desde criança. Eu conheci minha esposa no Friday Night, né? A culpa é da Assembleia. Até isso, então, pô, minhas filhas amam o clube, meu filho joga futebol, as meninas estão, as amigas, então é isso. A gente não ganha nada financeiramente, mas a gente ganha em ver o clube pujante, né? Um clube que cresce, um clube que já foi eleito o melhor clube do Brasil, um clube que tem sim um quadro social muito bom, uma diretoria muito atuante, né? E assim, a gente não pode agradar todo mundo, porque se for agradar todo mundo, a gente vai ser irresponsável. E a linha entre a responsabilidade e o fracasso, ela é muito tênue, né? Então, assim, é um prazer que a gente tem, né, de trabalhar para a Assembleia, esse mandato. Não sei se estarei aqui no próximo, né? Depende da formação. Eu acho que todo sócio deveria passar pelo clube, né? Por essa experiência de ser diretor. O Marião está debutando aí, né? O Diniz é mais experiente, eu já passei por várias diretorias, porque a gente tem um olhar diferente, sabe, do cuidado que a gente tem, que a diretoria tem com o clube, com cada assunto do clube. Já passaram pela nossa chapa, que é aperfeiçoar aí. O pessoal diz que as diretorias não trocam, né, mas já passaram mais de 2.000 diretores. Então a gente gosta quando o sócio até se manifesta e tem interesse de trabalhar e ajudar a gente a carregar esse piano, né? A gente tem que passar o bastão, porque a gente não vai estar daqui para sempre, né? E responsabilidade. Só que a gente também não pode passar o bastão para uma pessoa que não vá seguir essas diretrizes que a gente vem herdando dos antigos diretores. Não somos nós que estamos construindo nada. A gente está dando sequência num trabalho que foi feito lá atrás. Olha, você vê o clube, vê que o clube não foi feito isso aqui tudo do dia para a noite, né? Esse clube foi forjado há mais de um século. Então, desde lá dos nossos fundadores até aqui, cada pessoa que passou pela diretoria, ela vem dando sua contribuição, ela vem respeitando o clube e vem tentando entregar o seu melhor. Vamos acertar tudo? Não, ninguém acerta 100%, mas a nossa intenção sempre é performar, ter um bom desempenho e tentar acertar sempre visando o benefício do clube e do sócio. Legal. Obrigada mais uma vez a todos. Muito obrigada pela sua companhia. Não esquece de seguir a Assembleia Paraense nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, Spotify e também no YouTube. Te vejo no próximo episódio do Pode Mais AP. Tchau. Tchau.